Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Amém. Amém. Tem um testemunho aqui um tanto humorístico, né? O irmão saiu de casa, mora lá em Aparecida, veio até na sua repartição aqui em Goiânia, com uma aranha venenosa, um caranguejo dentro do sapato. Gostoso, né? O importante é que o caranguejo não ferrou ele. Ele está satisfeito. Ele ou ela, não entendo a assinatura aqui. Senhor Jesus Cristo me livrou dessa. Amém. Agora aqui eu também tenho que responder uma pergunta hoje que é urgente. A irmã está pedindo para respondê-la hoje. É sobre tratar com um médico homeopata, porque ela tem complicações com a alopatia, né? Se todo mundo pudesse tratar só com a homeopatia, seria muito melhor. Mas ela descobriu que o médico dela é espírita. Quando digo isso para as pessoas que tratam com tal médico, elas dizem, ó, aquele é espírita. Tem médico budista, médico maometano, médico católico, médico protestante, médico espírita. Não tem nada a ver uma coisa. Eu creio que ele não está dando um passe na senhora lá, né? Não é, irmã? É isso. Então, ele dá bons conselhos, se é o que eu estou pensando, ele dá bons conselhos. Até ali, está tudo bem, os bons conselhos dele são bons. Agora, se passar dos bons conselhos, a irmã tem como dizer, olha, para aí, né? Mas quanto ao medicamento em si, a tratar com médico espírita, não tem nada a ver, não. Eu não creio que haja nenhuma inconveniência nesse sentido. Nós não podemos até jogar dúvida, né, sobre uma pessoa por causa de determinadas opiniões que a gente tem. Não tem nada, não pode ter nada a ver. Um médico pode ser ateu, não crer em Deus. Pior é um médico que você chega aí, ele vai desafiar a sua fé, né? Muitos deles até ironizam, critica e tudo. Mas a irmã continua tratando com a homeopatia sem... Eu sei, a senhora não disse aqui, mas se é o que eu estou pensando, ele dá uns bons conselhos também. Até os bons conselhos dele pode ir. É a mesma coisa do peixe e o espinho, né, que o irmão Brand disse. Deixa o espinho para lá, come a carne do peixe. Não há povo que tenha uma promessa como a que nós temos. Isso deveria pôr fim a muitas angústias, a muita perplexidade que, por sinal, até diminui os nossos dias de vida aqui. Envelhece antes do tempo e causa transtornos que, sem dúvida alguma, são acompanhados de consequências espirituais. Se nós pudéssemos meditar, parar e analisar diariamente sobre as promessas que nós temos. Uma hora a gente fala a promessa,
outra hora as promessas, não é? Parece que é como a castanha do Pará. Ela tem uma castanha com castanhas dentro, né? Eu não sei como é que chama a castanha mesmo. Antes de... Quem é do Pará aí? Como é que chama aquilo? Como é que é? Ouriço. Ouriço? Vamos dizer, um coco, para explicar melhor, né? Como se fosse um coco da Bahia, cheio de castanha lá dentro. É assim? Aí quebra ele, quebra o ouriço. Aí tem as castanhas, né? Não é assim, irmão Pedro? É o ouriço, né? Ali, então, para vocês entenderem melhor, o irmão Pedro vai ajudar aqui. Não tem aquela árvore, a castanheira, e uma castanhinha em cada brotinho daquele quando dá fruto, não. Não é assim? Ele dá o ouriço seria um... Como é que a gente chamaria isso? É árvore grande, frondosa. Pois é, irmão Pedro, mas eu quero sintetizar isso aqui. Aquelas castanhinhas estão dentro de uma castanhona. De uma castanhona. De forma que se aquilo cair na cabeça do camarada, ele vai para o céu, né? Isso. Então, não é aquela porção de castanhinha, em cada galinha dá uma castanhinha, igual a jabuticaba. Não é assim, não. Tem o ouriço, né? Ouriço, cacheiro. Como é que é? Tá vendo? Dentro do recipiente daquele, tem 30, 40 castanhas. Então pesa mesmo, né? É pesado, né? Se bater na cabeça, vai para o céu mesmo. Pois é. Então você olha assim, é uma, não é? Mas dentro tem muitas. A promessa de Deus também é isso, né? Às vezes é uma com muitas, é igual o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, tudo é um livro só. A Bíblia é um livro. Isso aqui explica melhor. Um irmão, um obreiro, uma vez no encontro lá do sul, chegou no escritório com a Bíblia debaixo do braço e me perguntou assim: escuta, pastor, como é que é isso? Tem um livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, são livros separados, eu não posso compreender isso. Eu disse: o que você tem aí na mão? Ele disse: uma Bíblia. Eu falei: pois é, mas isso é um livro? Ele disse: é. E quantos livros tem dentro desse livro? Ele falou: 66. Eu falei: então, se aqui pode ter 66, já não pode ter dois? O livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, no mesmo livro? Aí a gente vê quando a luz desce, assim, né? Eu falei: é verdade. Aí a castanha, a própria Bíblia, quer dizer, é um livro, fala a Bíblia, quer dizer, um livro, mas aqui dentro tem 66 livros, dentro deste livro. Então assim são as promessas de Deus. Primeiro tem uma promessa que dentro dessas promessas estão todas as promessas. Essa promessa é Jesus Cristo. Dentro dela estão todas as promessas. Ele prometeu a Jesus Cristo, o que significava ele próprio vindo, se encarnando, se fazendo homem. Agora Paulo vem e diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer, nele estão todas as promessas. Agora, mesmo assentados como estamos, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim,
eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Que o Senhor Jesus abençoe essa leitura nos nossos corações. Mas aqui está uma promessa que realmente justifica a nossa fé. O Espírito Santo é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de o Consolador. É o Paráclito divino, que é também advogado. O Paráclito é advogado. E ele é consolador. E o Espírito Santo usa exatamente essas promessas para consolar o crente. Ele não tem aquele consolo daqueles lamentadores. Quando morria uma pessoa, inclusive havia até lamentador profissional que ganhava. Ele ganhava, quer dizer, até, quem sabe, até torcia para alguém morrer, né? A vida está difícil, o povo está custando morrer uma pessoa e eu estou precisando ganhar um dinheirinho, né? É o caso da funerária, né? Se não morrer gente, como é que ela vai vender caixão, né? Ela quebra. Parece que inconscientemente a funerária está dizendo, morra mais, morra mais, morra mais, né? Tomara que morra, né? E lá, porque lá tem um estoque de caixão pequeno, grande, médio, de todo tamanho, e a duplicata vai vencer. Se não morrer gente, a coisa fica difícil. Mas é isso. Então aqueles lamentadores lamentavam a morte da pessoa. Era comum, então, ter a lamentação. Mas nada dessa lamentação, esses meus pêsames, essas coisas realmente consolam. Nada disso consola. Sabe-se que nesse fenômeno que acontece da pessoa morrer e depois voltar, um caso lá em Belo Horizonte, aquele homem rico e era avarento, ele via tudo o que estava acontecendo, porque parece que enquanto o cérebro da pessoa não morre, há uma espécie, por exemplo, não sei se é o infarto cardíaco, o coração para, mas o cérebro ainda fica funcionando, porque foi instantâneo, foi de repente, e a pessoa vê ainda tudo ao seu redor, sendo que não fala mais, não tem mais como fazer nada, não é falar nada, nem pedir perdão, nem falar onde está a chave, telefonar, pedir um socorro, não tem como fazer. Mas o certo é que nesse caso lá de Belo Horizonte, ele via então a sua esposa chorando lá, na sua cabeceira, mas por dentro ela estava falando, graças a Deus que você morreu. Ele escutava, ele conhecia, ouvia os pensamentos, né? Graças a Deus que eu estou livre de você, peste. Xingava ele, e estava como assim, né? E os outros também, funcionários e coisa e tal, chegavam, pesares, pêsames, chegava lá fora, coisa boa, custou, mas morreu danado. E ele escutava tudo isso, mas ele estava numa quinta dimensão, ele estava no inferno, realmente. E ele pôde ver então a consequência de ser mau, de ser desumano, de ser avarento, de ser adúltero, de ser mentiroso. Ele pôde experimentar.
E diz que quando ele voltou, ele modificou o seu comportamento. E esses médicos, psicólogos e analistas e essas coisas estão estudando esse fenômeno e no mundo todo está acontecendo isso. Mas o certo é que ele pode propor uma vida boa, uma vida diferente, mas se ele não for revelado, ele vai continuar do mesmo jeito, não vai ter diferença. Ele não pode ser consolado através destas promessas, porque a pessoa que vai atravessar realmente a quinta dimensão é aquela que está dentro das promessas de Cristo. Essa Bíblia está escrita em todos os idiomas, línguas, dialetos, no mundo todo, a Bíblia Sagrada. E essas promessas, então, estão escritas em chinês, japonês, árabe, português, e espanhol, inglês, alemão, russo, e tudo isso. Em todas elas está escrito isso: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós, quer dizer, estejais vós também. Então aqui determinou um grupo de pessoas a quem ele está endereçando, dirigindo, outorgando até mesmo esta promessa. Isso não é para todo mundo. A Bíblia está escrita em todos os idiomas, como já ponderamos, mas nem todos, não são todos, são poucos que tomam realmente isto para si. São poucos que são consolados pelo Espírito Santo. Agora é fácil, você pode ser crente muitos anos, está vivendo uma vida relativamente boa como cristão, mas no entanto, você não se consola, não se deixa consolar com essas promessas. Você está sempre murmurando, sempre se queixando. Agora, lá no deserto, dois pecados principais, duas maneiras, atitudes do povo irritaram mais a Deus do que todas os demais. Foi a murmuração e a idolatria. Fazer um bezerro de ouro, um ídolo, para pôr no lugar de Deus. E a murmuração irrita a Deus, provoca a Deus, provoca a ira de Deus. Porque você entende, se você é um pai de família, e dentro dos seus limites, você não deixa faltar nada, dentro dos seus limites, é claro. Você não está obrigado também a botar o chapéu onde não alcança, e acompanhar esse vício da sociedade, acompanhar o espírito do mundo que está carregando dinheiro em saco furado, e não tem salário que chega, não tem governo que presta. O povo murmurador, que vive queixando, só queixando.
O do salário mínimo se queixa, o que tem 2 salários se queixa, o que tem 10, 20, 30, 40, 50, 100, vive murmurando. Então, a questão não é, se fosse a questão de salário realmente, de poder aquisitivo, então os ricos, os que têm condição, não murmurariam. É espírito, é um espírito. E você, como um pai de família, dentro dos seus limites, faz tudo para ter uma vida decente, com sua família, seus filhos, suas filhas, sua esposa, mas chega em casa, aquela queixa, aquela murmuração, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que essa família quer? Ela quer que eu ganhe na loteria? Um dia para o outro? Quer que eu ache uma mina de ouro? O que eu posso fazer mais do que trabalhar como eu trabalho? Ser o que eu sou? Eu não jogo dinheiro fora, não desvio, não vivo fazendo bobagem, negócio bobo, batendo com a cabeça para lá, para cá. O que essa família quer? O que essa mulher quer? O que essa filha, esse filho quer? Isso é preciso ser muito cristão e pedir a graça de Deus para não se abater e até desanimar, porque nunca agradece. Agora Deus tem nos dado tudo que não merecemos. Olha, para começar, a palavra graça, graça, já quer dizer favor imerecido. A palavra graça já significa isso, favor imerecido. É você receber uma coisa que você não merece, em circunstância alguma, em condição alguma, você não merece ser salvo. Não merece entrar no reino dos céus, não é digno, por melhor que você seja. Você não é digno, você não é digna. Para que ninguém se glorie, Paulo disse. Está vendo? Eu vou porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca menti, nunca prostituí, nunca. Então, para que ninguém se glorie. E Deus encerrou a todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí é onde você encontra o real significado da palavra graça. Vale a pena lembrar daquelas virtudes gloriosas representadas em tipos, pessoas que foram tipos no Velho Testamento. Abraão, tipo da fé. Abraão foi a fé. Isaac, o amor. O amor fica cego às vezes. O amor chegou a abençoar a Jacó, mesmo assim estranhando, não é? No lugar de Esaú. Isaac, o amor. Esse Jacó que vem antes do amor, aliás, que é a graça, fé, depois graça, que é Jacó. Graça. Depois vem o amor, que é Isaac. Não é assim? Como é que é? Não, é Isaac primeiro, está certo. É fé, amor, né? Fé, amor, é Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, então, vem José, que é a perfeição. Mas você pode ver, então, que sem a graça não teria jeito, nem para a perfeição, porque a graça foi quem limpou aquele arranhão da perfeição lá do José. Não, os teus servos são pastores de ovelhas. Limpou por José. Limpou aquele arranhão.
Então, o Espírito Santo não pode consolar a pessoa. Porque às vezes a pessoa se fecha. Ela se fecha tanto que ninguém pode ajudá-la. Não tem remédio que possa ajudá-la. Não tem amigo que possa ajudá-la. Não tem médico que possa ajudá-la. Porque ela se tranca. Ela se denomina, vira uma denominação de opiniões formadas e não abre de jeito nenhum. A pessoa vira uma denominação. E não tem como chegar nela. Não tem diálogo, não tem abertura, não tem como conversar. Por quê? Fechou. Essa pessoa, dificilmente uma pessoa pode viver com ela feliz. Dificilmente aquele marido pode ser feliz. Ele é um homem infeliz. Ela é uma mulher infeliz. Esses pais que se fecham, que se denominam dessa forma, aquela filha é uma filha infeliz. Aquele filho é um filho infeliz. É uma família infeliz. Porque se fecham. E não tem como a graça manifestar naquela família, naquela pessoa. Resultado: clínica de repouso, e abandono do lar, e outras coisas, suicídio, e tantas coisas terríveis, embriaguez. A pessoa desanima por completo. Ora, não seja esse tipo de pessoa. Se depende, alguma coisa depende de você, é ser um pouco humilde, então. Seria humilde para com Deus. Porque o Espírito Santo quer te consolar. E Ele não tem como consolar. O Espírito Santo não é um lamentador que vem te adular e quer só combinar com os seus sentimentos. Quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ora, ele já houvera dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Essa cruz é que é o fardo dele. Não é que ele vai tirar a cruz. Ele não vai tirar. A minha graça te basta. Você vai ter esse espinho toda a sua vida. Mas a minha graça te basta, Paulo. Não ora mais por isso. Por favor, não me fale mais nisso. Você está me cansando já. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a minha graça te basta. Isto quer dizer que se o Espírito Santo pode vivificar essas promessas para você, então essa angústia, esse sofrimento não vai ser encarada, essa angústia, esse sofrimento, esse estado de vida não vai ser mais encarado pelos sentidos, pela razão. Então vamos ficar leves. Você pode suportar até mais, muito mais do que isso. Parece que depende da gente não se turbar o coração. Eu estava dizendo para um irmão, um avô decepcionado. Ele dizia: quando eu vejo alguém assim com as criancinhas, eu fico a lamentar, em outras palavras,
Porque minha filha, meu filho, né, podia estar tão bem como aquela família vai ali, brincando com os filhos, com a criança, e passeando e coisa e tal, o marido e a mulher. E quando eu vejo que os meus estão separados um do outro, e os filhos sendo criados desta forma, você sabe o que vai dar um filho criado sem pai, um pai vivo, mãe viva, e a influência que causa esse espírito dessas mães rebeldes também, mundanas, sobre essas pobres, essas crianças. Então dá tristeza mesmo. Mas eu disse para ele, ó, o senhor sabe de uma coisa? Está no tempo da gente perder um determinado sentimento e encarar a realidade, os fatos. Se você fixa o seu coração, o seu sentimento, o seu pensamento num quadro, você acaba chorando. Você acaba chorando, ou então caindo de costas lá no abismo, né? Você fita. E se você quiser agora, por isso que o pregador, às vezes querendo, ele faz até o povo chorar. Não é questão de que a gente tenha a facilidade de tocar uma manivela, não é isso não. Porque o Espírito Santo pode tomar uma mensagem e fazer todo mundo chorar, o próprio pregador. Isso é outra coisa diferente. Mas se você fixa o seu pensamento e você quiser ficar agora com um semblante carregado de sentimentos, de automisericórdia, e inspirar aos outros, terem dó de você, você consegue. Você pode aparecer de uma forma que está muito sofrendo demais, injustiçado, magoado, ferido, triste, sofrendo demais. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não gosta de ser encarado como o Cristo da terra, como a vítima do quadro. E só os outros é que são errados, só a mulher é que não presta, ele é santo, ele é perfeito, ele é o coitadinho. Ou ela, e vice-versa. Um verdadeiro cristão não se sente bem com isso, de sempre aparecer só como vítima. Quer dizer que não tem nada que Deus lhe deu na vida, não tem nada, é só desgraça, não tem graça. Então ele é um desgraçado. Que a pessoa que não alcançou graça é um desgraçado. Ah, que medida é essa? Você come o que quer, você bebe o que você quer. Então nós encontramos que há muitas pessoas ainda carregadas desses sentimentos, e que o Espírito Santo não pode consolá-las. Não tem como, porque elas se denominaram, elas fecharam. E nós ficamos pensando aí, denominação, e às vezes a pessoa está denominada. Adúltero, fulano caiu, o fulano caiu, e às vezes está cometendo adultério. Paulo disse, você que prega contra adultério, está cometendo adultério. Você que prega contra o sacrilégio, está profanando. Agora vê se o Espírito Santo pode pegar essa palavra aqui, ó. Vê se ele pode pegar isso. Não se turbe o vosso coração. Não fique turbado, turbada. Por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, quando a pessoa consegue fazer uma inscrição para conseguir uma casa do governo, ela já fica tão feliz. Ela está com protocolo. Olha, conseguiu o protocolo.
O vereador me ajudou, o vereador tal, o deputado estadual tal, me ajudou lá e me levou no prefeito, me levou ali e coisa e tal, e eu consegui. Estou com o protocolo na mão. Ela já está alegre, porque potencialmente ela conseguiu a casa. Então, está alegre, feliz. E agora, olha o protocolo aí. Olha o protocolo que você tem uma casa de ouro. Uma casa de ouro. De ouro. Jaspe luzente. Não há coisa mais terrível no mundo que a ingratidão. Nunca que come com ações de graças. Comer com ações de graças não é fazer uma hora de oração com um prato na mão, não. Se você ora uma hora de oração, 15 minutos, 10 minutos, se você puder orar o dia inteiro antes de almoçar, tá tudo bem, não tem problema não. Você não está pecando não. Mas comer com ações de graças é comer satisfeito, comer feliz. É comer gostoso. Gostoso. Está gostoso. É comer com semblante feliz, com a carranca desfeita. É lembrar, hora de comer é comer. Hora de chorar é chorar, hora de trabalhar é trabalhar, hora de brigar é de brigar, mas a hora de comer é comer. Então vamos comer. Vamos comer com felicidade, com graça no coração, com ações de graça, com ações, atitudes de graça. É certo que você agradece a Deus pelo pão. Aqui no Brasil, às vezes tem crente que tem vergonha de orar num restaurante. Botar a mão sim e orar. Pelo menos lembrar, Jesus, eu te agradeço por esse pão. Agora, engraçado, já nos Estados Unidos, por causa da colonização, que foi evangélica, é normal nos restaurantes, as pessoas orarem, agradecerem. É normal. Aqui, por causa foi colonizado por Roma, já é diferente, não é? Mas não tem uma coisa que agrada mais a Deus do que ver você agradecido com as mínimas coisas. Você agradecido com as coisas simples. Fazendo festa, às vezes com uma pétala de rosa. Uma pétala. Fazendo festa com um pingo d'água da chuva. Fazendo festa com um par de sapatos que conseguiu, que não é lá dos mais caros, mas até ajoelhando e dando graças a Deus e consagrando aqueles sapatos a Deus. Fazendo festa por um vestido, por uma roupa, por uma camisa. Mas não se faz não, a pessoa vai, quanto mais prospera, mais ingrata ela fica, mais insatisfeita. As coisas que eram novidades em casa não são mais. Se esquece do tempo que uma bicicleta era uma novidade em casa. Se esquece do tempo que uma galinha, dia de sábado ou domingo, no domingo, uma galinha com macarrão e arroz era um banquete. Era um banquete excepcional. E tomava com ações de graças. Hoje, mãe, só tem galinha, macarrão e arroz. Cadê meu pai? O que ele está fazendo que não comprou caviar? Não quer comer, como é que chama? Estrogonofe. É camarão. Dá estrogonofe, dá o bobó, dá caviar, dá fazão, dá tudo isso, e daí uns dias, ela,
A família está insatisfeita. Não tem ações de graças. Enche o guarda-roupa de roupas que não cabe mais. Infelizes. Murmuradoras, queixosas, queixosos. E a rebeldia aumentando cada dia mais. Não. Aí existe um partido no mundo, que aliás foi o partido que matou Abraham Lincoln, esse partido dos revoltados. Ele só por outros motivos, ou porque o espírito é o mesmo. É que joga esse espírito no povo, na nação. Vocês não podem de maneira alguma ignorar que Deus, como um verdadeiro Pai, proveu as coisas melhores que existem para os seus filhos. Agora, isso é relativo. Vocês não sabem o quanto o meu espírito gosta das pessoas humildes, simples. O meu espírito gosta dos humildes. Eu gosto dos pobres, dos pretos, dos ignorantes. São das pessoas que eu gosto. Dos simples, dos humildes. E não tem coisa melhor do que você estar dentro de um rancho. Um rancho de pau a pique, com fogão caipira, um pilão lá fora, um pote no canto do rancho. De vez em quando você acordar de noite, naquele colchão de palha, tem uma coisa fria na sua costela, vai vir uma perereca. E rato começa a correr ali por um canto, quando tal, você bate a lanterna, uma jaracuçu, uma cobra está atrás dele. Olha, isso não é brincadeira. Está certo rir, mas não é uma brincadeira. Vocês sabem que não é. Sabe o que é? Ali, olha, Deus deu para aquele homem o que é de melhor para ele. O que é de melhor para ele. Você conhece a história do João e do Jim. Ora, o outro estava no que era muito melhor. O que foi para Chicago, ficou super milionário, ele não estava no que era melhor. O que ficou lá na fazenda, lá na roça, é que estava com o melhor. Então Deus te dá o melhor, mas você não quer o melhor, você não está satisfeito com o melhor. Nós nunca estamos satisfeitos com o melhor que Deus nos deu. Você conhece a sua natureza. Ora, qualquer homem que se quiser tornar-se importante, ele se tornaria, ele teria sido crescido na sociedade, na política, e cursos superiores e coisa e tal. Mas Deus põe uma simplicidade no coração do homem, não é aquela avareza, porque tem muitos que são avarentos. Comem as unhas porque dói. Não é isso, não. Avarento nem entra no reino dos céus. Não estou falando disso. Agora vamos voltar aqui um pouco para encerrarmos. Não se turbe o vosso coração. Eu pergunto, será que, porque nesse capítulo mesmo, se você chegar a ler em casa, São João capítulo 14, você vai ver a promessa do Espírito Santo aqui. O Espírito de verdade, o Consolador. E o Espírito Santo usa essas palavras, essas promessas, para te fazer feliz. Você pode estar dentro de um tacho de azeite fervendo, pode estar numa cadeia, pode estar numa cama de espinhos, pode estar em qualquer lugar. Pode estar num mar de rosas. Ele consola o seu espírito através da palavra, das promessas. Ele consola a sua alma através da palavra. Ele não tem outra.
ele não é lamentador, ele não é isso. Então, essa promessa é feita por um que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Você tem que pensar nisso. Ele é comparado aqui no sexto selo, a partir do parágrafo 44, pela prima órfã. É muito conhecida a história. Existia uma grande companhia de carne com seus escritórios instalados neste extremo do país, e os ranchos, o irmão Joaquim está dizendo, o senhor fala, promete, mas não mostra. Eu quero mostrar um rancho desse aqui na imagem para vocês. Os ranchos onde se criavam as reses estavam ali no oeste. Um dia o filho do presidente da companhia foi ali ao rancho para fazer uma visita de inspeção. Ou inspeção, né? Inspeção. O que cuidava do rancho tinha umas filhas muito belas. E ao saber que vinha este homem importante, se vestiram todas ao estilo do oeste. Aí tinha uma festa lá e coisa e tal, eles fizeram a festa. Vamos saltar aqui para ganhar o tempo, porque meu tempo já se foi. Então, continuando com o relato, estas jovens se vestiram do melhor possível para receber este homem, e cada uma abrigava a esperança de conquistá-lo. Vocês sabem como que é a coisa. Agora também vivia nesse rancho uma prima dessas moças, a qual era órfã. Ela era órfã, naturalmente seus pais morreram, né? Claro. Ela fazia o trabalho pesado da casa, até só podia ser, né? Porque as outras tinham que cuidar das unhas e não podia lavar as louças para não irritar a pele tão delicada. Finalmente chegou este homem rico e o foram receber em sua carruagem de cavalos. E tudo estava cheio de alegria. Nessa noite tiveram um baile, ali estiveram todos os rancheiros vizinhos, e todos estavam festejando, e esta festa se prolongou por uns 2 ou 3 dias. A coisa era pesada mesmo, 2, 3 dias de festa, hein, meu João? Então, numa das noites da festa, este jovem saiu fora para tomar ar fresco e para apartar-se um pouco destas moças, que elas ficam em cima, você sabe como é que é, né? Ao olhar para o curral, viu uma jovem um pouco andrajosa, quer dizer, mal vestida, estava carregando uma vasilha de água suja onde havia lavado as louças. Ele pensou, eu nunca tenho visto esta moça antes. De onde haverá saído? E nisso se propôs a chegar até onde ela estava. Ao chegar frente a ela, notou que estava descalço. Então, ela parou e abaixou a cabeça, porque já sabia quem era aquele jovem. E ela não podia ocultar sua timidez em presença dele. Apenas era uma prima das outras jovens, cujo pai era o que cuidava deste enorme rancho, fazenda. E ela permaneceu com a sua vista para o chão, porque estava tão envergonhada de estar descalço. Então ele lhe perguntou, como te chamas? E ela disse seu nome. Logo lhe perguntou, por que não estás ali na festa com as demais? Ela lhe respondeu com certas escusas. Então, na noite seguinte, ele foi vê-la de novo. Agora vocês vão observar que ela não murmurou. Infelizmente eu sou uma desgraçada. Eu não posso nem pintar minhas unhas, eu não posso fazer isso, não posso estar lá não. Enquanto todos estavam felizes com seu ruído e alvoroço, ele estava ali assentado no curral, esperando quando viesse esta jovem jogar água suja. No outro dia, né? Quando ela chegou, ele falou com ela, conheces o propósito verdadeiro de minha viagem aqui? Ele respondeu, não senhor, não sei. Meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa.
certo, ela levou um susto, sabe? O que esse homem veio me contar isso, né? Será que ele quer me levar como empregada dele? Será que eu vou trabalhar para essa prima o resto da vida, então, agora? Certo, ele vai escolher uma das três e já quer me levar para trabalhar lá em Chicago. Bom, meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa. E em ti tem encontrado o caráter que elas não têm. Penso em minha igreja quando digo isto, diz o profeta, entre parênteses, né? Penso em minha igreja quando digo isto. Disse, te casarias comigo? Que é isso? Que brincadeira, é hora de brincar com o sentimento da gente assim, não? Ela lhe respondeu surpreendida, eu? Eu nunca poderia pensar em tal coisa. Ela sabia que esse jovem era o filho do dono de todos esses ranchos, aquelas fazendas, das máquinas, empacotadoras e quantas coisas mais. Ele lhe disse, sim. É que não tenho podido encontrar uma esposa a meu gosto em toda a cidade de Chicago, de onde vem. Que é isso? Uma cidade como Chicago não tem uma esposa a seu gosto? Esse homem deve ser exigente demais. Eu estava cansado de ver tanta falsidade, tanta mentira naquela sociedade, naqueles clubes, né? Tanta leviandade, tanta podridão. Eu quero uma verdadeira esposa, uma esposa com caráter. E tudo que eu tenho estado buscando, tenho encontrado em ti. Só com esses dois encontros, mas é pelo que ela estava fazendo. E naturalmente, porque ela não murmurou. Se ela tivesse murmurado, mostrado que estava infeliz, ele não teria se casado com ela. Te casas comigo? Ela também perdeu o medo, né? Disse sim, me caso sim. Por que eu vou pensar? Esse negócio de pensar não é. Então ele lhe disse que ia regressar. Lhe disse, prepara-te. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então você se prepare. Cadê? A folha virou aqui. Mas que coisa. Ela disse sim. Então ele disse que ia regressar. Ele disse, prepara-te. Dentro de um ano, a partir de hoje, eu voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar. E então não terás que trabalhar desta maneira. Iremos a Chicago e te construirei uma casa como nunca tens visto. Quer dizer, dá gosto dar uma casa para essa moça. Porque ela vai ser agradecida, ela vai viver satisfeita, ela não vai viver murmurando, a menos que com o tempo ela se esqueça também de onde saiu, né? Tem muitas mulheres que se esquecem, às vezes eram empregadas domésticas, sofriam na casa dos outros. Um marido vem, lhe dá o nome, o braço, ela se levanta e com o tempo ela esquece de tudo. Mas eu não creio que aconteceu isso com ele, não. Ele disse, pois eu vou te construir uma casa, eu voltarei por ti. É o que Jesus disse para a igreja. Continue lavando suas louças, continue humilde, mas prepara-te. Ela começou a contar os dias e se pôs a trabalhar em todo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar seu vestido de casamento. É um tipo perfeito da noiva. Ela se estava preparando. Quando as primas viram o vestido de casamento que havia comprado, lhe disseram, pobrezinha, coitadinha,
Tu em verdade pensas que um homem como esse vai ter algo que ver com uma pobre órfã como tu? Uma lavadeira de pratos? Uma doméstica? Pobrezinha. Ela creu em sua palavra. Ela lhes respondeu: porém ele me prometeu e eu creio em sua palavra. Ou você crê ou não crê? A palavra daquele homem consolou aquela moça por todo aquele ano. Se essa palavra não te consolar, não tem pregador, não tem nada. Ele pode fazer um momento de alegria e sacode as árvores, né? E faz o povo dançar no espírito e pular e gritar bastante. Não faz mais nada do que isso. Porque na hora lá, sozinha, daquela angústia, que ele não pode estar ao seu lado, é esse aqui que vai te valer. São essas promessas. No caminho, no trilheiro da vida, você próprio vai falar consigo mesmo. Dizer, mas porém, eu tenho essa promessa. Eu não devo viver tão desgostoso, tão desgostosa, tão desgraçadamente, crendo nessa Bíblia, crendo nessa mensagem, crendo que sou um eleito de Deus. Ou eu sou aquele filho que não saiu da casa do pai, que não foi pródigo, e que ficou em casa, infeliz, insatisfeito. Pobrezinha, ele simplesmente está zombando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, haveria escolhido uma de nós. Olhe para nós, olhe para você. Porém ele me prometeu, respondeu ela, convicta. E eu estou me preparando dentro dos meus limites. Eu estou fazendo o que eu posso, porque eu criei em sua promessa. Aí o profeta disse: eu também. Você pode falar eu também? Eu também. Mas eu quero ver você falar eu também, é aquela hora lá. É aquela hora lá em casa. É aquela hora que o negócio, a coisa não saiu do jeito que você pensava. Do jeito que você tem direito. Não é bem como você pensava, não, do jeito que você merece, que você precisa, que você tem direito, que você tem razão. É que você vai lembrar, dizer eu também, porque senão fica como papagaio. Os dias seguiram passando rapidamente e por fim chegou o dia marcado. A certa hora ele ia chegar. Ela, pois, se vestiu com seu vestido de casamento. Você vê, ela não estava arrogante. Ela não estava arrogante, né? Você vê, que casamento mais gostoso foi aquele. Foi o casamento mais feliz que já houve ali naquela fazenda, foi aquele. Por quê? Esbanjar seria felicidade? Você não sabe que aquilo que é adquirido com mais dificuldade é mais gostoso? Você não sabe o que é comer um arroz que você plantou. Você não sabe o que é comer um milho, uma pamonha, de um milho que você plantou, capinou ali, ó. Até a galinha que você cria é muito mais gostosa. E as coisas que você adquire com mais dificuldade são mais significativas para você. Por isso que as coisas estão ficando sem graça, porque eles empreendem, jogam tanto recursos nas coisas e ficam tão esquisitas, tão supérfluas. Mas veja, ela pois se vestiu com o seu vestido de casamento, que ela tinha comprado com o seu próprio trabalho, com sua própria economia.
E ainda que até esse dia não havia voltado a ouvir nada dele. Ele não ficou lá todos os dias dirigindo um culto para ela, e gritando com ela, e falando com ela, e animando-a. Não, ele fez a promessa e foi embora. Ela nunca mais o viu. Ela sabia que viria, simplesmente uma vez só, foi o bastante para ela crer e se preparar. Uma vez só foi o bastante para Maria. O anjo não ficou fazendo um correio sacro para ela, para lá e para cá. Maria, não, espera Maria, ele vai morrer na cruz, mas depois ele vai ressuscitar, ele vai ser forte depois. Não, ele não deu essas explicações. Nós queremos explicações para ir para o céu, irmãos. Nós somos muito abelhudos, xeretas, arrogantes. Nós queremos que Deus nos dê satisfação de tudo. É bastante ou não ter a sua palavra, a sua promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Precisa mais do que isso? Ela se vestiu e preparou tudo. Agora estavam rindo dela, zombando dela. A vida não foi fácil para ela. As coisas não caíram de graça para ela. Precisa ficar com nojeirinha de cá, nojeirinha de lá. Já que aquele jovem havia vindo e nenhuma delas havia ouvido nada disto, para elas era uma coisa muito misteriosa, e em verdade assim ainda é. O que vocês vão pensar que as igrejas, as denominações vão aceitar essa fé, esse profeta que nós cremos, e que aqui está uma parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Eles têm que zombar, eles têm que rir, criticar. É um direito que lhes assiste, e a razão deles é essa exatamente. Porém, esta jovem estava baseada na promessa que ele lhe havia feito, de que voltaria por ela, e as primas estavam rindo e fazendo toda a classe de crítica. A chocarrice, não é? Porém, ela se manteve calma, sem nenhuma vergonha, estava totalmente limpa, vestida com seu vestido de casamento, e tinha um ramo de flores em sua mão. É a única coisa que ela pôde ter. Foi um vestido branco e um ramo de flores em sua mão. Vocês sabem, a Bíblia diz que sua esposa tem se ataviado. Aí estava com suas flores na mão, esperando-lhe. Lhe diziam: já vês? Eu te disse, ele não vem. Eles zombando e provando a sua fé. Ela respondia: ainda faltam 5 minutos, ele chegará. Continuaram com sua crítica, porém ao passar os 5 minutos se começou a ouvir o galope dos cavalos correndo e as rodas rodando. A carruagem parou frente a ela, ela saltou dentre as primas e saiu correndo para a carruagem, ao mesmo tempo que ele vinha encontrar-se com ela. Então a recebeu em seus braços e lhe disse: amada, já tudo isto tem terminado. Deixou as primas, as denominações assombradas, e se foi a Chicago, ao novo lar que lhe havia sido prometido. Eu sei de outro também que nos tem feito uma promessa semelhante, porém muito mais sublime. Não é em Chicago que ele foi preparar uma casa para sua noiva, mas é na glória, é a Santa Jerusalém, de ouro, de jaspe luzente, onde não há cemitério, onde não há dor, não há velhice. Isso não te consola? Vou preparar-vos lugar, e se eu for lhe preparar lugar, virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Pode ser que os demais digam que estamos loucos,
porém, irmãos, para mim, durante esse tempo, quando os selos estão sendo abertos desta grande, dessa maneira tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo, que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo parado ali, dizendo-nos, ao final da mensagem do sétimo anjo, o tempo não será mais. Então essa noiva tão leal tomará seu voo para pousar nos braços de Jesus e a levará à casa de seu Pai. Pensemos, pois, nessas coisas enquanto entramos no tema. Fiquemos de pé. Meu visitante amado, se você, como aquele, aí faz numa noite mesmo, é numa hora para outra, ela disse sim. Se você quer dizer sim para ele, se essa promessa você sentiu que é para você também, então seja batizado em nome de Jesus Cristo. Venha congregar conosco, permaneça na fé. Nós não apresentamos nenhum homem para você, nós apresentamos essa mensagem, essa promessa, daquele que não falha. Ele não falha, eu falho. O homem tem por obrigação falhar. Está determinado ao homem falhar, mas a ele não. Ele não falha. Amém. De maneira alguma. Amém? Glória a Deus. Pastor Elias, olha, amanhã nós estaremos aqui, às 7 horas da noite. 6h30, né? Começa o programa, e 7 horas já vamos emendar o culto com o programa. 7 horas da noite vai começar o culto. Coloque as mãos uns sobre os outros, irmãos. Vamos despedirmos nesta oração. Se Deus quiser, agora às 10 horas da noite, né? Agora às 22 horas, teremos o programa na Rádio Clube. Não ore por você agora, ore pelo irmão que você está com as mãos sobre ele. Senhor nosso Deus, estamos felizes nesta noite, Senhor. Podemos cantar, podemos dizer, sou um dos tais, incluído nas tuas grandes promessas, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por mais esta reunião tão gloriosa que o Senhor nos concede, a tua igreja, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ó Deus, nós lembramos do irmão Anteres, Senhor, ele está ali naquele leito, precisando das nossas orações. E nós oramos uns pelos outros nesta hora, crendo a Deus que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode tirar, Senhor, as nossas enfermidades. O Senhor pode nos abençoar, Senhor, como o Senhor tem feito nesta noite, através de Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Tuas bênçãos gloriosas derramadas na nossa alma nesta noite. No nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.